Que isso? Ele ya. Esse moço de Deus que eu admiro, amém, irmão? Vinícius é sempre bem-vindo aqui em nossa igreja. É como um filho, viu, Vinícius? Eu sempre te tratei como um filho amado e a Pompeia é sua também, viu? Tá bom? Sinta-se à vontade. E à noite o Vinícius vai estar de novo conosco. Então vai ter porção agora de manhã e porção à noite. Glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? A primeira igreja fora, uma igreja que me convidou, me deu a oportunidade de pregar a palavra, foi a Pompeia, pastor. Na época eu era seminarista ainda, então eu sou muito grato a Deus por essa igreja, pelo aniversário dessa igreja. Eu faço parte dessa história aqui, irmãos. Amém? Né? Então eu lembro que eu ainda era seminarista, o pastor Roberto teve a ousadia de me dar um microfone. E dar o microfone para seminarista, irmão, tem que ter muito ousadia. Mas graças a Deus a gente pode estar aqui hoje agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui nesse lugar. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Quer sentar aqui? Pode sentar aí. Hebreus capítulo de número 1, a partir do versículo 1, Hebreus 1, versículo 1 diz: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho e hoje te gerei? E outra vez: eu serei o seu pai e ele será o meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade ao cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz o princípio: o Senhor firmou os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, e como roupas serão trocadas. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação? Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos.
Porque se a mensagem transmitida pelos anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação que primeiramente foi anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram, e Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, fala conosco aqui essa manhã. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós suplicamos que o Senhor nos envie o Teu Espírito. Envie o Espírito para que Ele nos dê sabedoria. Envie o Espírito para que Ele nos dê discernimento. O Espírito procede de Ti, ó Pai, procede do Teu Filho, e é por isso que nós te suplicamos que Ele abra os olhos do nosso coração, para que possamos receber de Ti, Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento da Tua vontade. Possamos, ó Deus, entender a rica herança que temos, a expectativa da vocação e a sobreexcelente grandeza do poder do Senhor para conosco, que foi demonstrado em Cristo, quando esse foi ressuscitado dos mortos. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, nós te suplicamos isso em nome de Jesus Cristo, e quem crê diga amém. Amém. Irmãos, quando você lê o livro de Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos compõe a maior parte do cenário de fundo de todo o Novo Testamento, quase a totalidade das cartas escritas por Paulo ou escritas por Pedro, se encontra o seu cenário histórico ali no livro de Atos dos Apóstolos. Hebreus e algumas outras cartas são a exceção. Por quê, irmãos? Porque o livro de Atos vai contar para nós até por volta mais ou menos do ano 45 depois de Cristo. Esse livro foi escrito um pouco após isso, perto do ano 70 depois de Cristo, um pouco antes da destruição de Jerusalém, quando o imperador Tito destruiu o templo e destruiu a cidade completa, dispersando os judeus. Mas nós precisamos lembrar de um fato muito importante para compreendermos essa carta, que é como o cristianismo era visto, como os cristãos eram vistos no início do Império Romano, ou no início da vida, no início do cristianismo, e como o cristianismo passou a ser visto após o ano 54 depois de Cristo, quando Nero ascendeu ao poder. Quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém, em Atos capítulo 2, e ali então a igreja de Cristo teve o seu surgimento, o cristianismo era visto pelo Império Romano e pelo judaísmo antigo como uma seita dentro do judaísmo. O cristianismo não era visto como uma religião diferente, ou como uma seita diferente, um segmento diferente, mas como uma heresia derivada do judaísmo. E por ser visto como uma heresia derivada do judaísmo, então os cristãos eram perseguidos a priori pelos judeus, e essa perseguição era uma perseguição de perfil religioso. Os cristãos eram aceitos pelo Império Romano, uma vez que o judaísmo era aceito, o cristianismo era visto pelos romanos como uma heresia ou uma seita dentro do judaísmo. Então os cristãos eles eram perseguidos. E nas ocasiões de conflito entre judeus e cristãos, os romanos então interviam nessa briga, favorecendo os cristãos em detrimento dos judeus. Mas depois do ano 54, quando Nero assumiu o poder e Roma foi incendiada, os cristãos já não eram mais tão bem vistos assim. Os cristãos já não eram mais vistos como uma seita dentro do judaísmo. Nessa época os cristãos já não tinham mais tanto favorecimento por parte do império, porque alguns boatos a respeito dos cristãos faziam com que os cristãos fossem bem mal vistos, né? Um boato que nessa época circulava a respeito dos cristãos era que os cristãos, nas suas reuniões secretas, eles eram canibais. Eles comiam a carne e o sangue de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque diferente do que acontece nos nossos dias, naquela época, quando os cristãos se reuniam para participar da ceia do Senhor, apenas cristãos batizados podiam participar desse momento.
Aqueles que frequentavam os cultos, mas ainda não haviam assumido o compromisso publicamente do batismo, não podiam participar da ceia. Então era um evento secreto, era um evento apenas para os cristãos. E aí, nesse momento, os cristãos se reuniam para simbolicamente, através do pão e do vinho, comerem e beberem então da carne e beberem do sangue de Cristo. Mas os pagãos ou aqueles que participavam das reuniões falavam assim: olha, quando os crentes se reúnem em secreto, eles comem a carne e o sangue desse tal de Jesus. Eles são canibais, eles têm costumes esquisitos. Mas não apenas circulavam no meio do povo, né, essa falsa compreensão de que os cristãos eram canibais. Os cristãos também eram censurados ou eram julgados por cometerem incestos. Né? Os cristãos, era dito a respeito deles, os cristãos cometem incesto. Por quê? Porque os cristãos andavam nas ruas e cumprimentavam uns aos outros, chamando de irmãos, né? Paz do Senhor, irmão! Paz do Senhor, irmã! E aí passava o tempo e o irmão estava casado com a irmã. Andava de mão dada. O pessoal está vendo? Esses cristãos são tudo doido, porque eles casam com as próprias irmãs. Eles passam nas ruas cumprimentando a paz do Senhor, irmão, e depois aparecem casados com seus irmãos. Então os cristãos eram mal vistos por causa do canibalismo. Os cristãos eram mal vistos porque eram julgados de cometer incesto. E por incrível que pareça, irmãos, os cristãos nessa época eram chamados de ateus, né? Um dia na história nós já fomos chamados de ateus. Por quê? Porque nós estamos falando de uma cultura de muitos deuses, em que os deuses eram representados por imagens. Os cristãos tinham dois problemas. Em primeiro lugar, eles tinham apenas um único Deus. E isso já era uma afronta ao império. Porque qualquer pessoa que se prezava no Império Romano tinha pelo menos 5 entidades dentro de casa. O cristão possuía um único Deus, e para piorar, esse Deus nem era representado visualmente. Esse Deus era um Deus invisível. Por essa razão, irmãos, os cristãos começaram a serem bem mal vistos no Império. E quando Nero, então, incendiou a cidade de Roma, e a culpa foi lançada nas costas dos cristãos, os cristãos então começaram já não mais apenas a serem perseguidos religiosamente, mas começaram também a serem perseguidos politicamente. E aqueles cristãos que outrora faziam parte do judaísmo, mas haviam se convertido na fé em Jesus Cristo, nesse momento de intensa perseguição, começaram a pensar na possibilidade de voltar atrás. Afinal de contas, o judaísmo ainda era bem visto pelo império. O cristianismo é que passou a ser mal visto. As pessoas então começaram a pensar: quer saber de uma coisa? Eu acho que a melhor opção é voltar ao judaísmo. Afinal de contas, voltando ao judaísmo, eu não serei perseguido. Vale lembrar, irmãos, que a perseguição nessa época levava as pessoas, os cristãos, a terem os seus bens confiscados, a terem os seus familiares presos, e muitos eram torturados e chegavam à morte. Então as pessoas pensavam assim: é melhor voltar atrás, é melhor retroceder, é melhor voltar para o judaísmo. Eu posso continuar servindo a Deus, tendo o conforto do judaísmo, do que permanecer fiel na minha fé no cristianismo e passar por essas desavenças. O autor aos Hebreus, então, percebendo esse desejo dos irmãos de voltarem atrás, escreve essa carta então para encorajar os irmãos à perseverança. Diga para o irmão do seu lado: perseverança. Perseverança. Diga para outra pessoa: perseverança. 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 Não era tempo de retroceder, era tempo de perseverar. E como é que o escritor aos Hebreus vai encorajar esses irmãos à perseverança? Simples. Ele vai encorajar esses irmãos à perseverança, levando-os novamente a olhar para a pessoa de Jesus. Ele vai começar essa carta dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras em outros tempos, nos nossos dias Ele nos falou por meio do seu Filho.